E aí, pessoal, preparados para mais um mergulho profundo com a gente aqui no The Deep Dive? Preparados. Beleza. Hoje a gente vai se aventurar num tema super importante, a educação de surdos no Brasil, com foco na Libras. Isso mesmo. Prometo que vocês vão sair daqui com a cabeça borbulhando de ideias. É isso que a gente espera. Para nos guiar nessa jornada, a gente tem dois documentos super interessantes. Quais? A gente tem um artigo acadêmico das pesquisadoras Thais Aparecida de Paula Rodrigues e Simone Regina Miranda, da Universidade Federal de São João do Rei. O título é A Língua de Sinais na Educação de Alunos Surdos. Título bem sugestivo, né? E a gente também tem um resumo que discute as diferentes abordagens na educação de surdos. Legal. E para me ajudar a desvendar tudo isso, chamei um expert no assunto. Olá a todos. Um prazer estar aqui para a gente desvendar juntos os desafios e as conquistas da educação de surdos no Brasil. Show! Então, vamos começar pelo básico. O artigo de Rodrigues e Miranda já destaca logo de cara a importância da Libras como língua natural dos surdos. Mas por que isso é tão crucial? É aí que está a chave da questão. A Libras não é só um conjunto de gestos, né? É uma língua completa, com gramática e estrutura próprias, que permite aos surdos se expressarem com toda a complexidade, né? Pensamentos, ideias. Aprender Libras desde cedo é como abrir uma porta para o mundo de possibilidades para a criança surda. Total, é como aprender qualquer outra língua, né? Quanto mais cedo, melhor. Com certeza. Mas e aí, como a gente chegou nesse modelo de educação bilíngue que a gente tanto fala hoje em dia? Olha, o caminho foi longo e cheio de curvas, viu? O resumo que a gente tem aqui mostra que, no passado, a abordagem predominante era o oralismo. Basicamente, a ideia era fazer com que os surdos aprendessem a falar e a ler lábios a qualquer custo, proibindo o uso de sinais. Sério. Parece meio radical, né? Tipo, forçar a barra para encaixar todo mundo num único molde. Irá mesmo. Imagina a frustração de tentar se comunicar numa língua que você não consegue ouvir. Sem contar que essa abordagem ignorava completamente a riqueza cultural da comunidade surda. Felizmente, essa visão foi sendo questionada ao longo do tempo, né? Ainda bem, mas, pelo que eu vi aqui, essa mudança não aconteceu do dia para a noite, né? Não. Depois do oralismo surgiu a comunicação total, que já era um passo à frente, né? Essa abordagem permitiu o uso de vários recursos, como sinais, leitura labial, alfabeto manual, Era como se tivessem aberto um leque de opções, sabe? Entendi. Tipo, vamos usar tudo que a gente puder para garantir que a mensagem chegue lá. Exatamente. Mas ainda faltava um elemento crucial, que era o quê? O reconhecimento da Libras como a língua natural dos surdos. É aí que entra o bilinguismo. Que, pelo que eu entendi, é a abordagem que a gente considera ideal hoje em dia, né? Exatamente. O bilinguismo coloca Libras como a base da educação, permitindo que a criança surda se desenvolva plenamente na sua língua natural. A partir daí, o português entra como segunda língua, geralmente na modalidade escrita. Interessante. Então, em vez de tentar consertar a surdez, a gente foca em dar as ferramentas para que a pessoa se comunique da melhor forma possível. Me parece muito mais justo, né? Sem dúvida. E o mais legal é que essa mudança de paradigma está refletida na legislação brasileira. Olha só. O artigo de Rodrigues e Miranda cita a lei no 10.436, de 2002, e o decreto 5.006, vigente 26, de 2005. Que reconhecem a Libras como língua oficial da comunidade surda e garantem o direito à educação bilíngue. Legal. Saber que a lei está do lado da inclusão é animador. Mas me conta uma coisa. Como essa educação bilíngue funciona na prática? Que a gente entra num terreno onde a teoria encontra a realidade, né? E nem sempre essa união é perfeita, né? Imagino que os desafios devam ser muitos. São muitos. Mas antes de falarmos das dificuldades, vamos entender como essa educação bilíngue se organiza. Beleza. Rodrigues e Miranda mencionam, por exemplo, o atendimento educacional especializado, o IE, que é oferecido em escolas regulares como um complemento à educação tradicional. Seria tipo um reforço escolar para alunos com necessidades específicas, certo? Em parte, sim. Mas é importante entender que o IE não é só dar mais do mesmo, sabe? Ele precisa ser adaptado às necessidades do aluno surdo, com professores capacitados em Libras e materiais didáticos específicos. Entendi. Então aí o ideal seria um espaço onde o aluno surdo pode realmente se desenvolver na sua língua sem barreiras. Exatamente. E o artigo de Rodrigues e Miranda menciona uma pesquisa de campo realizada numa escola em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, que mostra como esse AI funciona na prática. Mas, para saber os detalhes dessa pesquisa, acho que vamos ter que deixar para a próxima parte do nosso mergulho, né? Verdade, já estamos quase no limite do nosso tempo. Mas antes da gente fazer o intervalo, eu queria te perguntar, essa pesquisa de campo, ela traz uma visão positiva do AIE? Ou será que a realidade é mais complicada do que parece?
Aí é que está o grande gancho para a próxima parte. A pesquisa de Rodrigues e Miranda revela que a implementação do AIE no Brasil ainda enfrenta muitos desafios e os resultados nem sempre são os ideais. Parece que a gente tem muito pano para manga ainda. Então, pessoal, fiquem ligados, porque na próxima parte do The Deep Dive a gente vai mergulhar de cabeça nos resultados da pesquisa de Conselheiro Lafayette. Até já! E aí, pessoal? Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho na educação de surdos no Brasil. E aí? Na primeira parte, a gente viu como a Libras é essencial para o desenvolvimento dos alunos surdos, né? Ah, sim. E como a legislação brasileira reconhece a importância da educação bilíngue. Agora, a gente vai colocar o pé na realidade, né? E entender como essa teoria se aplica na prática, com base na pesquisa de Rodrigues e Miranda, lá da Universidade Federal de São João del Rei. É isso aí. Chegou a hora da gente trocar as lentes teóricas pelos óculos da prática, né? É isso aí. E essa pesquisa que você mencionou, ela foi feita onde mesmo? Essa pesquisa, ela se debruçou sobre a experiência do AI, o atendimento educacional especializado, em uma escola pública de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O artigo descreve como esse AI era organizado, as estratégias pedagógicas utilizadas e principalmente os desafios encontrados pelos professores e alunos. Legal. Então a gente vai ter a chance de ver de perto como esse AI funciona na prática, né? Mas, antes de mergulhar nos detalhes, me explica uma coisa. Qual era o objetivo principal dessa pesquisa? O que as pesquisadoras queriam descobrir? Rodrigues e Miranda queriam entender como o AI contribuía para o desenvolvimento dos alunos surdos, tanto na área acadêmica quanto na social. Elas acompanharam de perto a rotina de 4 alunos surdos que frequentavam o AI na escola, né? Sim. Analisando as atividades, as interações entre professores, alunos e a participação das famílias. Entendi. É como se elas tivessem dado um zoom na realidade do AI, né? O que elas descobriram? Essa experiência lá em Conselheiro Lafayette foi positiva. Olha, a pesquisa revela uma realidade complexa, com luzes e sombras, sabe? Por um lado, o AI se mostrou um espaço importante para os alunos surdos, principalmente para aqueles que não tinham contato com a Libras fora da escola. A professora da sala de recursos, que era fluente em Libras, se dedicava a ensinar a língua para os alunos, além de trabalhar com atividades que valorizavam a cultura surda. Que legal. É. Pelo menos nesse caso, o AI estava cumprindo seu papel de oferecer um espaço de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos surdos, né? Sim, mas a pesquisa também apontou alguns desafios importantes. Por exemplo, a comunicação entre a professora do AI e os professores do ensino regular era bem limitada. O que dificultava a criação de um plano pedagógico integrado para os alunos surdos, né? Faz sentido. Se a comunicação entre os professores não flui, fica difícil garantir que o aluno tenha um acompanhamento completo, né? Imagina, o aluno aprende Libras no AI, mas na sala de aula regular a comunicação ainda é um obstáculo. Pois é. E esse não foi o único problema. A pesquisa também revelou que a participação das famílias no processo educacional era bastante irregular. Alguns pais se engajavam, aprendiam Libras para se comunicar com os filhos, mas outros se mantinham distantes, o que acabava impactando o desenvolvimento dos alunos. Nossa, a gente já falou aqui como a família é o primeiro contato da criança com o mundo, né? Se a família não se envolve, fica muito mais difícil para o aluno surdo se desenvolver plenamente. É verdade. A pesquisa de Rodrigues e Miranda deixa claro que a educação bilíngue, para ser realmente efetiva, precisa ir além das paredes da escola. Ela precisa envolver a família, a comunidade, toda a sociedade. Concordo plenamente. A inclusão não é uma responsabilidade só da escola, é um compromisso de todos nós. Mas me conta, além dessas dificuldades que você mencionou, a pesquisa de Conselheiro Lafayette revelou algum outro ponto crítico? Sim, um ponto que me chamou a atenção foi a questão da formação dos professores, né? A professora do AIE, ela era fluente em Libras e tinha formação específica para trabalhar com alunos surdos. Sim. Mas os professores do ensino regular, em sua maioria, não tinham nenhuma experiência com Libras. Caramba! Como que um professor que não domina Libras consegue se comunicar com o aluno surdo e garantir que ele está aprendendo? Parece missão impossível. A pesquisa de Rodrigues e Miranda mostra que, na prática, muitos professores do ensino regular se sentiam despreparados para lidar com as necessidades dos alunos surdos, o que acabava gerando frustração para os dois lados, né? Que situação complicada. E como que a gente resolve essa equação? Qual seria o caminho para garantir uma educação bilíngue de qualidade para todos os alunos surdos? Olha, não existe uma fórmula mágica, né?
Mas a pesquisa de Rodrigues e Miranda aponta algumas direções importantes. Em primeiro lugar, é fundamental investir na formação dos professores, tanto os do AI quanto os do ensino regular. Eles precisam ter acesso a cursos de Libras, conhecer as especificidades da educação de surdos e desenvolver estratégias pedagógicas inclusivas. Oh, isso faz todo sentido. Imagina se todos os professores dominassem a Libras, né? A comunicação em sala de aula seria muito mais fluida e os alunos surdos se sentiriam muito mais acolhidos e integrados. Com certeza. Além da formação dos professores, é preciso fortalecer a comunicação entre o AI e o ensino regular. É importante criar um espaço de diálogo e colaboração entre os professores, para que eles possam trocar experiências, planejar atividades conjuntas e garantir que o aluno surdo tenha um acompanhamento completo. Perfeito. A gente não pode esquecer que o aluno surdo não está dividido em duas partes, né? Isso. Ele é um ser integral e a educação precisa ser pensada de forma holística, né? Integrando todas as áreas do conhecimento. Exatamente. E para fechar esse tripé da educação bilíngue de qualidade, a gente não pode deixar de falar da participação da família. Verdade. É fundamental que os pais, os familiares se engajem no processo educacional, aprendam Libras para se comunicar com os filhos e participem ativamente das atividades escolares. Concordo. A família é a base de tudo. E quando ela se junta à escola nesse esforço pela inclusão, os resultados são muito mais poderosos. Sem dúvida. E a pesquisa de Rodrigues e Miranda traz um exemplo muito tocante que ilustra bem essa importância da família, né? Eles acompanharam um aluno surdo que, por falta de apoio familiar, não frequentava o AIE e se comunicava basicamente por gestos. Nossa. Sem contato com a Libras, com cultura surda, esse aluno enfrentava grandes dificuldades na escola e se sentia isolado dos colegas. Que triste. É de partir o coração ver como a falta de apoio familiar pode impactar negativamente a vida de uma criança surda. Esse exemplo mostra como a educação bilíngue, para ser realmente efetiva, precisa ser um esforço conjunto da escola, da família e da sociedade como um todo. É verdade. E para finalizar essa parte do nosso mergulho, queria destacar que a pesquisa de Rodrigues e Miranda, apesar de ter sido realizada em uma escola específica, traz reflexões importantes para a educação de surdos no Brasil como um todo, né? Com certeza. As dificuldades e os desafios encontrados em Conselheiro Lafayette, infelizmente, se repetem em muitas outras escolas do país. A falta de formação de professores, a comunicação precária entre o AII e o ensino regular, a baixa participação das famílias. São problemas estruturais que precisam ser enfrentados com urgência. E para você que está nos acompanhando nesse mergulho, fica a provocação. O que podemos fazer, cada um de nós, para contribuir para uma educação mais inclusiva para os surdos? Como podemos garantir que a Libra seja valorizada e que a cultura surda seja respeitada em todos os espaços? Excelente pergunta. Acho que essa é a grande reflexão que a gente precisa levar para a nossa vida, né? Inclusão não é um favor, é um direito. E para que esse direito seja garantido na prática, a gente precisa se engajar, se informar e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Mas, antes da gente se despedir, vamos dar uma última olhada nos documentos que a gente explorou hoje. Boa. Acho que relembrar os pontos principais ajuda a gente a organizar as ideias, né? A gente começou esse mergulho entendendo a importância da Libras como língua natural dos surdos, né? Vimos como ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, linguístico e social desses alunos. É verdade. E não podemos esquecer da jornada histórica da educação de surdos, né? Passamos pelo oralismo, que exclui a Libras, né, para a comunicação total, que abria espaço para diferentes recursos, até chegarmos ao bilinguismo, que coloca a Libras como base da educação e reconhece a riqueza da cultura surda. Exatamente. E essa mudança de paradigma, felizmente, está refletida na legislação brasileira, né? Sim. Com leis que garantem o direito à educação bilíngue para os surdos. Verdade. Mas, como a gente viu na pesquisa de Rodrigues e Miranda, né, da Universidade Federal de São João del Rei, a teoria nem sempre se traduz em prática de forma plena. A pesquisa realizada lá em Conselheiro Lafayette mostrou que o AII, o atendimento educacional especializado, apesar de ser um espaço importante para os alunos surdos, ainda enfrenta muitos desafios, né? É verdade. A gente viu que a comunicação entre o AI e o ensino regular ainda é precária. Sim. A formação dos professores para lidar com as necessidades dos alunos surdos é insuficiente. E a participação das famílias no processo educacional é irregular. Pois é. E essa falta de integração, né? De diálogo, de investimento. Isso acaba impactando diretamente a vida dos alunos surdos. Como no caso daquele aluno, né? Que, por falta de apoio familiar, não frequentava o AII. E se comunicava apenas por gestos, sem contato com a Libras, com a cultura surda.
esse aluno se sentia excluído e tinha o aprendizado comprometido. É de curto coração, né? A história desse aluno é um alerta pra gente. A inclusão não pode ser só um discurso bonito, né? Ela precisa se materializar em ações concretas, investimentos, formação de professores, diálogo entre a escola e a família. Só assim a gente vai conseguir garantir que os alunos surdos tenham acesso a uma educação de qualidade e possam desenvolver todo o seu potencial. Concordo plenamente. A educação bilíngue de qualidade é um direito, não um favor. E para que esse direito seja efetivado, a gente precisa que toda a sociedade se mobilize. É isso aí. E você que está mergulhando com a gente nesse tema, qual que é o seu papel nessa história? O que você pode fazer para contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva para os surdos? Que tal começar aprendendo mais sobre a Libras, né? E a cultura surda? Procure cursos, assista filmes com legendas em português e interaja com a comunidade surda. Garantir que a Libras seja valorizada e que os surdos tenham seus direitos respeitados é a responsabilidade de todos nós. Isso aí. E para finalizar o nosso mergulho de hoje, que estava já te fazendo um exercício de empatia, imagina como seria a sua vida se você fosse surdo num mundo que não está preparado para te incluir. Vocês tinham seus desafios, suas alegrias, suas frustrações. Né? Refletir sobre a experiência do outro coloca a gente em movimento, né? Sim. Tira da zona de conforto, né? E impulsiona a gente a agir, né? Sim. A buscar soluções, né? A construir um mundo melhor para todos. E é com essa provocação que a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Esperamos que vocês saiam daqui com a cabeça cheia de ideias, com o coração cheio de esperança e com a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Até a próxima.